sessão desta terça-feira, os parlamentares analisaram proposta do deputado André Lazzaroni, que determina condições para que estabelecimentos comerciais e órgãos públicos possam reter cópias de documentos pessoais. Quando houver necessidade de verificação dos dados, o procedimento deverá ser feito na presença do titular. Em caso de descumprimento, será aplicada a multa de R$1.000 por documento retido. Em cada cópia, deverá constar a informação de que foi entregue a determinado órgão, para evitar que esses documentos sejam utilizados em fraudes. O texto segue para a sanção do governador. A gente vem recebendo uma carga e muita reclamação de que alguns estabelecimentos pegam esses documentos e levam e reproduzem esses documentos e fraudam, pegam empréstimos, enfim. O intuito é de que, ao receber esses documentos, que uma possível fraude, as pessoas saibam que esse documento ele foi retido, em algum estabelecimento. Os deputados discutiram também alterações na lei que trata do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado. A principal mudança será a expedição da carteira funcional dos servidores pelo próprio MP. No documento deve constar a denominação da carreira, a área de atividade, a especialização profissional e a designação funcional. Ainda de acordo com a proposta, o técnico da área de notificação e atos intimatórios será designado oficial do Ministério Público. O texto foi aprovado e segue para análise do governador. O parágrafo 1º cria carteira funcional para o servidor, onde o procurador-geral vai dizer a função que ele ocupa, o cargo e até mesmo, se for necessário, uma descrição funcional. A segundo, então, ele de posse dessa carteira, o segundo artigo diz respeito a função do oficial do Ministério Público, que corresponderia ao oficial de justiça, e da fé pública ao que ele disser. Estabelecimentos que vendem aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos, como laptops e computadores, serão obrigados a afixar cartazes informando ao consumidor que, em caso de roubo ou furto, o conteúdo e uso do aparelho pode ser bloqueado pela operadora através do número do e-mail. O código de 15 dígitos vem informado no próprio aparelho e na embalagem do produto. O projeto do deputado Zito foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Essa lei obriga que todos os revendedores de celulares possam fixar os cartazes para que esse e-mail fique bem gravado e que as pessoas saibam que poderá usá-lo para que possa dificultar o roubo, que vem aumentando assustadoramente no estado do Rio de Janeiro e em todo o país. A Universidade Estadual do Norte Fluminense deverá ter uma estrutura para o funcionamento da Universidade Aberta da Terceira Idade. A UNAT, como será chamada, irá oferecer cursos de graduação e pós-graduação para desenvolver estudos sobre o envelhecimento humano. O projeto aprovado segue para a análise do governador. Na verdade, é dar condições para que o idoso possa não só cumprir uma nova fase da vida dele, que é a escolarização a nível superior, dar a oportunidade de ingressar na universidade e para que esses idosos possam ter mais qualidade de vida e protagonismo. O projeto se tornou autorizativo, agora é lutar para que o governo encaminhe o mais rápido possível essa demanda, que vai certamente ajudar muito a qualificar a vida dos que estão na melhor idade. Pessoas com deficiência visual podem ter garantido o direito de receber demonstrativos das contas de água, luz e telefone em braille, sem custo adicional. O texto do deputado Nivaldo Mulim foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. É muito importante o portador de deficiência receber as contas em braille, para que possa realmente não depender de terceiros, que às vezes até mesmo a própria empresa pode estar enganando, a gente não sabe, ou alguém que possa tentar ajudar e ali
poder atrapalhar a pessoa portadora de deficiência. Um polo cervejeiro artesanal pode ser criado na cidade de Nova Friburgo. O polo vai abranger 12 municípios da região serrana e da bacia hidrográfica do Rio 2. O objetivo é consolidar a região como produtora de cerveja e chopp artesanal, além de desenvolver o turismo e a indústria local. O projeto dos deputados Wanderson Nogueira, André Siciliano, Rafael Pisciani, Valdec Carneiro, Conte Bittencourt e Jorge Felipe Neto foi aprovado. Nova Friburgo já vem liderando, o estado do Rio de Janeiro no que tange a cerveja artesanal e também a cerveja de paneleiros. E esse projeto visa que Nova Friburgo possa também puxar outros municípios que compõem a bacia hidrográfica Rio dos Rios a também produzirem cerveja. Além de Friburgo, destaque para Santa Maria Madalena de Duas Barras, que já tem suas marcas de cervejas. Isso é importante para a economia e é fundamental para que o Estado possa superar a sua crise através da alternativa dessas atividades econômicas. Também foi aprovado pelos parlamentares o projeto da deputada Lucinha, que prevê que empresas com sede no estado do Rio tenham preferência nos casos de empate dos processos de licitação pública. O projeto segue agora para a sanção ou veto do governador. Já o deputado Chiquinho da Mangueira quer isentar os reservistas de primeira e segunda categoria, que foram dispensados das Forças Armadas, do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos. A isenção terá validade de até 3 anos após a dispensa militar. O projeto foi aprovado em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. Eles não podem ter nenhum tipo de advertência, nenhum tipo de problemas com a vida deles de militar. Aí, após a saída deles das Forças Armadas, eles terão, durante 3 anos, a possibilidade de fazer qualquer tipo de concurso com isenção de taxa. Outra proposta discutida foi a do deputado Dica, que obriga os estabelecimentos comerciais a informarem aos consumidores sobre a inexistência de assistência técnica dentro do estado do Rio para os produtos que são vendidos por essas lojas. A informação deve constar no documento fiscal ou contrato de serviço. O texto foi aprovado em segunda discussão. O que a gente quer é fazer uma normativização para que essas pessoas que compram o produto saibam, caso haja qualquer defeito no aparelho, saiba onde recorrer à assistência técnica, o que é melhor. A assistência técnica tem que ser no seu estado, onde está sendo vendido aquele produto. Os deputados Marcelo Freixo e Flávio Serafini querem que o dia 28 de março seja o Dia Estadual da Memória, Verdade e Justiça na rede estadual de ensino. As escolas podem realizar atividades neste dia com foco na democracia e direitos humanos. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Uma ideia é que as escolas debatam democracia, resgatem o que foi a ditadura, o que foi a interrupção da democracia, a suspensão dos direitos individuais. Esse é um dia importante para que a rede de ensino possa valorizar o pouco de democracia que a gente tem, relembrar o que foi um período de terror na história do Brasil e superar isso, consolidando de vez valores democráticos na nossa sociedade. No expediente final, o deputado Jair Bittencourt destacou a importância do projeto Rio Rural, que fomenta a produção agrícola de pequeno porte no interior do estado. Os deputados precisam conhecer mais o trabalho desses pequenos produtores, que são, segundo nós somos no estado do Rio, segundo maior produtor de flores do Brasil. Somos autossuficientes em couve-flor, produzimos muito hortifruti, muitas frutas, produzimos em menor porte o arroz, milho, frango, carne, leite. Então foi um aprendizado muito grande eu poder estar à frente. E o Rio Rural é o principal programa da Secretaria. Já o deputado Tio Carlos quer levar para as escolas estaduais uma campanha de conscientização sobre o uso de drogas ilícitas. A minha responsabilidade no meu mandato é pela conscientização. Temos que mostrar claramente o que é a droga, seja ela lícita ou ilícita. As pessoas precisam saber que a droga que mais mata é lícita, é o álcool, né? Então nós temos que ter o paradoxo de, por exemplo, discutir um atleta fazendo propaganda de álcool. Então a gente quer realmente ter uma discussão ampla para chamar a sociedade, parar com hipocrisia, fazer discurso bonito, vamos liberar porque a violência vai acabar. É mentira, o traficante não vende só maconha. O deputado Paulo Ramos falou sobre o julgamento no Tribunal de Justiça do Estado sobre a posse do Clube Riviera, localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. É uma situação dura por quê? Porque o único patrimônio que o Clube de Oficiais da Polícia Militar tem é a metade do Riviera, onde muitos associados policiais militares frequentam. E a outra metade de cidadãos comuns, cidadãos que compraram o título
são donos do título, são donos do clube. A pauta desta quarta-feira trouxe 20 vetos do governador a projetos aprovados na Alerj. Os parlamentares voltaram a discutir os vetos a artigos da Lei Orçamentária de 2018, incluídos por emendas aprovadas na Casa. O primeiro artigo destacado foi o que proíbe o parcelamento de salários de servidores do Estado. O veto foi mantido. Em seguida, foi analisado outro artigo que garante a execução dos programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem. Mas a sessão caiu por falta de quórum. No expediente final, o deputado Valdec Carneiro falou sobre a reunião realizada nesta quarta-feira pela CPI que investiga as mortes de jovens negros e pobres. Foram ouvidos pesquisadores do Instituto de Segurança Pública e da UERJ. O parlamentar defendeu políticas públicas mais efetivas para esses jovens. O enfrentamento à violência, ele só se dá efetivamente com resultados quando ocorre uma confluência de políticas públicas. Políticas de geração de trabalho e renda, políticas de geração de oportunidades para a juventude, políticas educacionais, políticas de habitação popular, políticas de promoção da igualdade racial. Apenas uma ação não tem o condão, a capacidade de enfrentar um fenômeno tão complexo. Menos ainda quando nenhuma dessas políticas é praticada e no lugar delas todas a gente tem as famosas operações militares nas áreas populares. O deputado Luiz Paulo criticou o empréstimo do governo para pagar servidores com base na receita antecipada dos royalties. Para que o governador fizesse essa operação, nós estamos em último ano de governo, teve que se fazer uma lei especial lá no Congresso Nacional, permitindo fazer antecipação de receita de royalties, participação especial, inclusive para pagamento de pessoal, que em tese só deveria ser para investimento. Empréstimo nunca é para pagar pessoal, nem tampouco para pagar despesa de custeio, que é um dinheiro que não tem retorno. Então é um empréstimo absurdo, ninguém sabe o juro e a correção monetária que tem. O deputado Dr. Giulianelli disse que há retrocessos na política educacional do Estado. A falta de investimento no que existe foi acompanhada do abandono de outras escolas, né? Então nós não temos nada para comemorar, nem no sistema FAETEC e nem na SEDUC. E não é por acaso que essas duas áreas foram chefiadas pelo secretário hoje da SEDUC, Wagner Victor. Ele veio, na minha maneira de entender, para destruir a educação pública no estado do Rio de Janeiro. O deputado Jânio Mendes falou sobre a decisão unânime do TSE que cassou o mandato do prefeito de Cabo Frio, Marcos da Rocha Mendes, e o tornou inelegível. A cidade de Cabo Frio vem mergulhada numa crise de um projeto de gestão ao longo desses 22 anos, com sucessivas irregularidades praticadas com o uso da máquina pública. Então, a decisão colegiada de declarar a inelegibilidade do prefeito e convocar uma nova eleição devolve a normalidade à vida político-administrativa e social da cidade de Cabo Frio. A situação das rodovias estaduais foi criticada pelo deputado Conte Bittencourt, que questionou a aplicação de 3 bilhões de reais destinados ao Departamento de Estradas de Rodagem. Entendemos que é um momento de crise fiscal profunda e que há limitações, mas entendo também que o DR tem que ter uma transparência na aplicação, priorizando esses recursos de forma que você dê o mínimo de condição das pessoas transitarem nessas estradas, que seja uma operação tapa-buraco para remediar. As prefeituras é que estão fazendo essas operações emergenciais nas estradas do Rio de Janeiro. O deputado Tio Carlos agradeceu ao comando da Polícia Militar do Rio pela decisão de instalar uma companhia destacada de policiamento na região da Praça Seca, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. É um destacamento do 18º Batalhão, tá? Nós vamos ter ali, às vezes tem uma guarita, uma cabina. Ali não, vai ser um grupamento de policiais que, por exemplo, não precisarão, para iniciar o seu trabalho, de ir ao 18º Batalhão. Eles já
irão direto para essa companhia. Isso quer dizer muito mais rapidez, é muito mais eficaz uma resposta para o cidadão. E o deputado Carlos Osório fez um balanço dos 60 dias da intervenção federal na segurança pública do Rio. Segundo o parlamentar, sem recursos não haverá avanços na redução da criminalidade. Evidentemente que não se quer uma solução de um tema tão complexo da noite para o dia, mas precisamos começar a sentir os primeiros resultados. E para isso nós sabemos que são necessários recursos financeiros. O governo federal só liberou agora o primeiro bilhão de reais dos 3 bilhões solicitados pelo interventor. Isso significa que muito pouca coisa foi feita e quase nenhum investimento implementado. E isso é fundamental para que a gente possa virar esse quadro. Nesta quinta-feira, os parlamentares aprovaram um projeto do deputado Paulo Ramos que proíbe supermercados e hipermercados de cobrar preços diferentes para bebidas geladas ou em temperatura ambiente. Quem descumprir a regra estará sujeito a multa. O texto segue para análise do governador. Além de proteger o consumidor, protege os pequenos comerciantes, os bares de um modo geral. Porque os bares, rotineiramente, eles vendem a bebida gelada, sempre gelada. Eles vendem a bebida gelada e tem o preço tabela. Os supermercados fazem uma concorrência desleal. Enganam o consumidor, um lucro estratosférico e ainda prejudicando os pequenos bares e restaurantes. Empresas que vendem, transportam ou armazenam telefones celulares e aparelhos eletrônicos com número de identificação global, o IMEI, terão que informar as delegacias se sofrerem roubos ou furtos. O prazo para comunicação será de 24 horas. A empresa deverá ainda repassar à polícia todos os números de e-mail desses aparelhos em até 3 dias. Proposta da deputada Marta Rocha recebeu 3 emendas. Recentemente, nós acompanhamos um grande roubo no aeroporto internacional de aparelhos no valor total de 3 milhões. Então, o que é preciso? É preciso que o proprietário, o comerciante, vá à delegacia, faça o registro e indique o e-mail desses aparelhos para que a autoridade policial possa pedir a suspensão do uso desse e-mail, que aí eu não posso vender esse produto roubado. O Rio pode ter uma semana de valorização da vida do trabalhador no mês de abril. Durante essa semana serão promovidas campanhas de esclarecimento sobre a segurança no trabalho, entre outras ações. O projeto dos deputados André Siciliano e Paulo Ramos foi aprovado. A gente quer fazer palestras, queremos convencer ao próprio empregador da questão da importância da prevenção para que o trabalhador tenha um ambiente saudável, um trabalho tranquilo. Então, é mundial, o Brasil é um dos campeões no mundo em acidentes de trabalho, então a gente quer promover essa semana para dar esclarecimento, para a gente possa fazer um trabalho que vai garantir mais saúde, mais tranquilidade para o trabalhador brasileiro. A lei que concede incentivos fiscais para as indústrias dos setores de reciclagem e metal mecânico de Nova Friburgo pode ser alterada. O deputado Dica quer incluir a energia elétrica no parágrafo que trata da responsabilidade pelo pagamento do imposto pelo consumidor final. A proposta foi aprovada em segunda discussão e segue para sanção ou veto do governador. E a deputada Lucinha quer criar um selo fiscal para controle de vasilhames de água mineral natural e água adicionada de sais. Esses selos devem ser fixados nas garrafas de 10, 15 e 20 litros. O projeto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. Convênios entre o governo do estado e os municípios para a construção de parques, praças e outros locais para a prática de esportes e lazer devem prever a colocação de brinquedos e equipamentos adaptados para pessoas com deficiência. Matéria dos deputados Lucinha, Márcio Canela e do ex-deputado Vaguinho recebeu uma emenda. Montadoras de veículos do estado podem ser obrigadas a fornecer um carro reserva similar, sem ônus para o consumidor, no caso de reparos que precisem de mais de 3 dias por falta de peças originais de reposição ou qualquer outra impossibilidade de realização do serviço. Se o cliente for idoso ou pessoa com deficiência, o carro reserva deve ser concedido após 2 dias de reparo. A regra vai valer enquanto durar o prazo de garantia do veículo.
O projeto dos deputados Dionísio Lins e Zaqueu Teixeira foi aprovado e segue para análise do governador. Toda e qualquer concessionária no âmbito do estado do Rio de Janeiro que vende carro nacional e importado alegam que não tem mais peças. E, assim sendo, a peça é virtual. Ou seja, você pode ficar com o carro parado 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Pode ser proibida no estado a venda de animais de estimação que venham de criadouros sem registro oficial. A proposta da deputada Marta Rocha determina a emissão de certificado de origem para os animais à venda. A multa pelo descumprimento pode chegar a R$50 mil, além da cassação do registro da loja no Cadastro Estadual de Contribuintes. O texto ainda retorna para mais uma votação no plenário. A gente quer criar embaraço para esse tráfico de animais silvestres. O que a gente quer criar embaraço é efetivamente para que a gente saiba a origem desse animal, né, e inibir exatamente essa conduta que é tão cruel e que, sem dúvida nenhuma, contribui para o desaparecimento de um importante número de espécies da fauna que sem outra razão de ser, acaba afetando o meio ambiente. Empresas de telemarketing podem ser obrigadas a fornecer microfones e fones de ouvido para os funcionários. A empresa que desrespeitar a lei pode ser multada. O texto do deputado Paulo Ramos foi aprovado em segunda discussão. Os trabalhadores de telemarketing precisam de muita proteção. Além de ser um serviço extenuante, prejudica em determinados sentidos, especialmente a audição. Então, foi uma reivindicação da categoria. Lamentavelmente, a rigor, nem seria necessária a lei se os empregadores respeitassem os trabalhadores. Estúdios de tatuagem, micropigmentações e de aplicação de piercing só poderão funcionar quando autorizados pela Secretaria Estadual de Saúde, depois que atenderem a todas as exigências e receberem o alvará de autorização sanitária. Quem descumprir a regra pode sofrer advertência, multa ou ter o alvará de funcionamento cassado. O projeto da deputada Márcia Giovanni foi aprovado em segunda discussão. A gente precisa proteger o cliente, né? Porque ele não sabe, às vezes, ele vai confiando no profissional e na hora ele pode pegar uma doença, né? E tantas outras coisas piores podem acontecer. Então esse projeto visa a segurança dos clientes. Bens e mercadorias apreendidos em decorrência do roubo de cargas e que não tenham a propriedade determinada podem ser incorporados ao patrimônio do Estado. A regra não se aplica a produtos importados que precisam ser encaminhados à Receita Federal. O projeto do deputado Carlos Osório foi aprovado em segunda discussão e segue para sanção ou veto do governador. Nós vamos fazer com que o produto que seja recuperado do roubo de carga, que não for importado, porque produto importado tem que ser destinado à Receita Federal, se ele não for reclamado pelo dono original, e muitas vezes isso acontece, ele poderá ser incorporado ao patrimônio do Estado e ser vendido com a obrigatoriedade desse investimento arrecadado pela venda do produto roubado ser reinvestido na área de segurança e, em particular, no combate ao roubo de carga. E o deputado Benedito Alves quer determinar a veiculação de mensagens educativas de conscientização e combate a trotes telefônicos para o Centro de Operações da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do SAMU nos placares eletrônicos utilizados nas atividades esportivas realizadas no Estado. A matéria foi aprovada e pode virar lei. Contratações de bens e serviços pelos municípios que envolvam repasses de recursos do governo do Estado devem ser feitas a partir de licitação pública, de preferência no formato de pregão eletrônico. O governo terá 180 dias para regulamentar a lei. O projeto do deputado Anderson Nogueira foi aprovado em primeira e retorna ao plenário para segunda discussão. Tem o princípio fundamental da transparência, da impessoalidade e da economicidade. O pregão eletrônico é a modalidade mais adequada, inclusive se adequa a uma lei federal já de mais de 10 anos e que não é totalmente aplicada em vários municípios. Então, sempre que houver repasse do Estado, os municípios deverão realizar por pregão eletrônico. Já o deputado Dr. Giulianelli quer que o governo crie o selo Empresa Solidária com a Vida. Deve ser considerada solidária a empresa que desenvolver programa de esclarecimento e incentivo aos funcionários para a doação de sangue, medula óssea
órgãos e tecidos humanos. O texto foi aprovado em primeira discussão e retorna a pauta para outra votação. O Estado do Rio tem um grande número de transplantes realizados, mas esbarra muitas vezes exatamente na situação do doador. E muitas pessoas não são doadoras em função de desconhecerem o processo de doação. Nós mostramos para as empresas que elas reconhecendo que essa educação educação sanitária de seus funcionários, ela está contribuindo para aquilo que a gente espera de uma empresa, que é uma participação na sociedade. O Rio de Janeiro também pode criar o selo jovem para as instituições que se destacarem no desenvolvimento de projetos para a inserção do jovem na sociedade. A ideia é que o governo regulamente a lei para efetivar e promover a política estadual de juventude. A proposta do deputado Anderson Nogueira foi aprovada em primeira discussão. A juventude nos traz algo que é fundamental, que é a paixão e a inconsequência para conseguir fazer com que as causas sejam alcançadas. Então toda instituição, seja empresa ou mesmo a própria LERJ, por exemplo, pode receber um selo jovem, desde que tenha políticas voltadas para a juventude, acolhimento dos jovens e de protagonismo juvenil. E a ex-deputada Fatinha quer proibir a cobrança do registro do termo de ocorrência de irregularidade nas contas de luz, água e gás. O termo é feito quando alguma infração é cometida, como, por exemplo, a violação dos medidores de energia. O texto também proíbe o corte ou interrupção do serviço em função do não pagamento desta taxa. A matéria foi aprovada. Estabelecimentos que comercializem ou fabriquem produtos utilizados na confecção de balões devem colocar avisos informando sobre a lei que torna crime a fabricação, venda, transporte e soltura de balões. O projeto do deputado Figueiredo foi aprovado em primeira discussão e precisa passar mais uma vez pelo plenário. O requerimento de atualização de laudos médicos nas unidades de saúde do Estado pode ser simplificado para pessoas com deficiência. O texto do deputado Tio Carlos garante o direito de solicitar o documento em agendamento exclusivo para esse tipo de pedido. Também fica estabelecido que os atendimentos com essa finalidade devem ocorrer diariamente. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna a pauta para outra votação. Tem um atendimento diário, tem um atendimento exclusivo. A nossa proposta é essa. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir aprovar esse projeto e tirar mais uma barreira das pessoas com deficiência, que já tem várias barreiras. O Rio de Janeiro pode ter um programa de defesa pessoal para mulheres. A ideia é ensinar técnicas de diferentes artes marciais para ajudar as mulheres a se defender de agressões. O projeto da ex-deputada Ana Paula Rechuan recebeu 3 emendas. E o deputado Átila Nunes quer obrigar as empresas que tenham matriz ou filial no Estado e que comercializem produtos pela internet a colocar nos sites em local visível informações de interesse do consumidor, como CNPJ, link para reclamações e estatísticas de reclamação nos últimos 12 meses. O texto foi aprovado em primeira e retorna ao plenário para a segunda discussão. No expediente final, o deputado Luiz Paulo criticou a repressão da Guarda Municipal do Rio a um grupo de evangélicos em Copacabana. Esses evangélicos que estão pichando o chão com dizeres, etc., independente se você gosta ou não dos dizeres, há como você abordar essas pessoas sem precisar usar a violência. Até porque são guardas municipais, são previamente preparados para isso. Porque se você acha que é guarda e tudo que você vê de errado parte para pancada, você não pode ser guarda, você vai lutar MMA. Ou essa guarda municipal não tem orientação do prefeito Crivella, ou está orientado para ela. Qualquer que sejam as duas hipóteses, é uma anomalia. E o deputado Tio Carlos comemorou a entrega de 265 novas viaturas para a Polícia Militar do Rio. Foram entregues 265 viaturas, mas o total serão de 850. Isso para a gente que está acostumado a ver policial militar tendo que empurrar a viatura, né, porque não pega, só pega no tranco, essa é uma grande notícia. Outras medidas importantes para que a gente possa tentar melhorar a situação da segurança do nosso Estado.